Branca de Neve e os Sete Anões. Era uma vez, um reino encantado, uma bela rainha. Ela queria ter uma filha, e desejou muito que esta tivesse a pele branca como a neve, lábios vermelhos como o carmim, e cabelos negros como o ébano. A rainha conseguiu realizar o seu desejo, e a criança nasceu exatamente como ela desejou. Ao nascer, foi chamada de Branca de Neve. A rainha, gentil e amada por todos, faleceu, e o rei casou-se novamente. A vida da jovem era um tormento, pois era dominada por sua madrasta, a rainha má, que tinha um espelho mágico. Todos os dias, a nova rainha perguntava ao espelho quem era a mais bela do reino, e a resposta era sempre a mesma, que Branca de Neve era a mais bela de todas. Consumida pelo ciúme e pela vaidade, a rainha má tramou algo terrível. Ela contratou um caçador cruel para levar Branca de Neve para a floresta e matá-la. Mas quando o caçador olhou nos olhos inocentes de Branca de Neve, não conseguiu cumprir a ordem. Ele a deixou na floresta escura e trouxe de volta um coração de animal para enganar a rainha. Branca de Neve, sozinha e apavorada, vagou pela floresta até encontrar uma estranha casa abandonada. Lá dentro, 7 camas sombrios estavam alinhados, e 7 anões que moravam na casa: Mestre, Dunga, Feliz, Dengoso, Soneca, Atim e Zangado. A despeito da aparência belíssima da Branca de Neve, os anões permitiram que Branca de Neve ficasse, com a condição de que ela cuidasse deles e de sua casa. Ela aceitou, pois não tinha para onde ir. E ela passou seus dias aprendendo a cuidar dos anões, e da casa, com muita alegria. Enquanto isso, a rainha má, descobrindo que Branca de Neve ainda estava viva, tramou um plano diabólico. Ela se disfarçou de uma bruxa horrenda e ofereceu uma maçã envenenada a Branca de Neve. A maçã, com um brilho sinistro, parecia deliciosa. Branca de Neve mordeu, e seu mundo se desintegrou em escuridão. Quando os anões voltaram para casa, encontraram Branca de Neve imóvel. Eles decidem criar um caixão com uma redoma de vidro, para que continuem admirando a sua beleza. Um dia, um príncipe chega a Branca de Neve, a beija, e a desperta. Eles se casam e vivem felizes para sempre. Segundo nível de entendimento. A história de Branca de Neve e os Sete Anões é um conto de fadas clássico que pode ser analisado sob uma perspectiva psicológica, considerando os perfis dos 7 anões e os elementos psicológicos envolvidos na narrativa. Toda história tem o que chamados de moral da história, pois elas são feitas para o nosso inconsciente. Todos os personagens apresentados na história são, na verdade, parte de uma única pessoa e, no caso, essa pessoa é você, que está ouvindo a história neste exato momento. Para entender a moral da história, você não precisa tomar para si todos os sentimentos e atitudes dos personagens, e nem precisa acreditar que isso seria possível. É costume torcermos belo que chamados de bem, em oposição ao que chamados de mal, mas, e se eu te disser que, toda a história, é uma hipnose para seu inconsciente, e, mesmo sem que você saiba, está sendo programado em você determinados ensinamentos, de forma profunda e indelével. Branca de Neve representa a inocência e a pureza juvenil. Ela é forçada a fugir de sua madrasta malvada, a rainha má, e encontra refúgio na casa dos 7 anões. Psicologicamente, ela personifica a parte da psique que é vulnerável e inocente, muitas vezes alvo de influências negativas. A floresta sombria representa aqui um novo caminho a ser trilhado, como ao desconhecido psicológico, o perigo aqui é real, pois se trata de uma princesa que nunca saiu do castelo, que mesmo se sentindo maltratada pela rainha, e correndo risco de morte, está agora fugindo à sua própria sorte, e sem nenhum recurso material, e nenhum conhecimento sobre a vida fora do castelo. O caçador representa aqui a brutalidade da vida, é quem te pega e te leva para a floresta, com a intenção de matá-la, e cabe à jovem conseguir convencer ao caçador que não a mate, dando início aqui à sua decisão de encarar os fatos da vida. Ela consegue fugir do caçador, mas passa a viver por conta própria,
e agora tem que lidar com os seus vícios, representados pelos anões. Os 7 anões. Mestre é o líder dos anões, representando a capacidade de organização e tomada de decisões. Psicologicamente, ele personifica o ego, que busca equilibrar as demandas internas e externas. Dunga é anão caçula dos 7, e por isso é considerado como o mais infantil de todos. Feliz é o anão otimista e alegre, simbolizando a alegria e o contentamento. Psicologicamente, ele representa a parte da psique que busca a felicidade e a satisfação. Dengoso é o anão que frequentemente se irrita, mas também é sensível. Ele reflete o aspecto da psique que deve lidar com as emoções e os desafios do temperamento. Soneca é o anão que gosta de descansar, representando a necessidade de relaxamento e recuperação psicológica, também conhecido como preguiça. Atim está sempre resfriado, sugerindo uma predisposição à vulnerabilidade à doença ou ao estresse psicológico. Zangado é o anão rabugento e mal-humorado, representando a expressão da raiva e da frustração. Psicologicamente, ele personifica o confronto com emoções negativas. A rainha má é um exemplo de sombria psicologia, personificando a inveja, a vaidade e a crueldade. Sua busca obsessiva pela beleza é um exemplo da obsessão patológica, que pode causar danos tanto a ela quanto a outros. Em uma outra perspectiva, partindo do princípio que nem todo mal é mal de verdade, vemos aqui uma força opositora, que de certa forma força a Branca de Neve a se tornar alguém melhor, superando seus comportamentos, ilustrados pelas características dos anões. A maçã envenenada é uma metáfora para as tentações e perigos que podem surgir na vida. Psicologicamente, isso reflete a vulnerabilidade de indivíduos à sedução de influências externas prejudiciais. Quanto ao príncipe encantado, mais especificamente, o beijo que acorda a Branca de Neve, representa a superação de todos os aspectos ruins da psique humana, representados aqui pelos anões e pela rainha má. A história de Branca de Neve e os 7 anões aborda temas psicológicos básicos, e não somente uma simples dualidade entre o bem e o mal. A luta entre a inocência e a maldade é muito mais do que isso, pois cada personagem e elemento da história representa aspectos da psique humana, que devem ser superados. Agora, vou contar essa história de uma outra forma. Imagine você, uma bela jovem rica, que se torna órfã. Você já percebeu que todas as princesas nos contos de fadas são órfãs? Sabe o que isso significa? Significa que a mãe psicológica boazinha, a protetora, e sempre vigilante, não é mais adequada para essa nova fase da vida de uma jovem mulher. Ela precisa dar espaço para que esta jovem desenvolva sua própria conscientização quanto aos perigos do mundo. Essa mesma jovem, agora tem uma madrasta má, ou seja, aprende ainda com maior conscientização como uma mãe excessivamente positiva não contribui para seu amadurecimento. Descobre que, ser a mais bela de todas, não é o suficiente para fazer a vida sorrir para você. Ao tornar-se bela, a mais bela do reino, passa a ter que lidar com a real consequência em nosso mundo, a inveja, a ponto de sua própria madrasta, a mandar matá-la por sua beleza. Esta era a única característica que a rainha enxergava nela, uma opositora em termos de beleza externa, nada mais. Não a considerava como filha, não havia nada além de beleza em Branca de Neve que a motivasse a mantê-la viva, do ponto de vista da rainha má. E, para destruir sua opositora, a rainha contrata um caçador. Este trecho mostra claramente como, infelizmente, somos forçadas a acreditar que ser extremamente bela, a mais bela de todas, é algo ruim, a não ser que esteja participando de um concurso de Miss ou de modelo, e sabemos como é os bastidores deste tipo de profissão, pois ao se destacar demais neste quesito, ora provocaremos a inveja de outras mulheres não tão bem resolvidas, ora instigaremos o desejo masculino de homens mal intencionados, representado aqui pelo caçador e, mais do que isso, mostra também como é importante termos outras virtudes complementares, além da beleza. A transição entre o castelo,
que representa aqui o mundo idealizado, para a floresta, representando o mundo real, é motivado por essa parte da psique que começa, já no castelo, a mostrar a verdade do mundo para a Branca de Neve. A madrasta quer o coração da Branca de Neve, mostrando aqui que a Branca de Neve precisa trabalhar internamente, para assim não ser caçada como um animal pela sua beleza somente, mas ter outras qualidades que nos diferem dos animais, qualidades específicas aos humanos, seres racionais. O caçador, ao olhar nos olhos da Branca de Neve, percebe que há algo nela que ainda pode ser salvo, então a liberta, à sua própria sorte. É muito triste dizer isso, mas ao matar um animal, e enviar o coração deste para a rainha, o caçador está dizendo, implicitamente, que a rainha não iria diferenciar o coração da Branca de Neve de um coração de um animal, de tão próximo aos sentimentos e atitudes animalescas a jovem se encontrava. O fato de ela conseguir conversar com os animais, também corrobora com essa teoria. A casa abandonada encontrada por ela, refere-se aqui a parte de si mesma que Branca de Neve nunca tinha olhado, a sua psique. Pois estava tão preocupada em ser a mais bela do reino, que se esqueceu de trabalhar melhor seus comportamentos e atitudes. Representados aqui pelos anões. Os anões são características com as quais a Branca de Neve precisa lidar para que possa deixar de ser apenas uma bela jovem, e passar para a vida adulta. O mestre, representando a capacidade de organização e tomada de decisões, representa a Branca de Neve começando a ser responsável por si mesma. Dunga é o anão que representa a infantilidade, e agora Branca de Neve, mais do que nunca, precisa crescer. Feliz é o anão que representa otimismo e alegria, indica que mesmo que Branca de Neve tenha começado essa fase de sua vida fugindo da morte, Branca de Neve está em busca, apesar de tudo, de sua felicidade plena e satisfação duradoura. Provavelmente, antes era uma menina tristonha, presa no castelo, ainda em luto pela perda de sua mãe verdadeira. Dengoso é o anão que frequentemente se irrita, mas também é sensível. Indica que a Branca de Neve agora tem que aprender a lidar com as emoções e os desafios do temperamento, já que foi uma princesa acostumada aos mimos do castelo, mas que agora tem que lidar com os problemas reais do dia a dia de uma pessoa comum. Soneca é o anão que representa a preguiça. Algo que a Branca de Neve deve superar, pois todas as suas necessidades de proteção, alimento e segurança dependem de si mesma, e precisa trabalhar para ter seu sustento. Atim está sempre resfriado, sugerindo uma predisposição à vulnerabilidade à doença ou ao estresse psicológico. A Branca de Neve é descrita como uma moça meiga e delicada, ou seja, extremamente vulnerável. Também terá que aprender a desenvolver uma casca mais grossa em sua nova vida, para conseguir sobreviver. Além de dengoso, este outro anão é desconfiado e cético, e não dá para Branca de Neve fazer dengo em um ambiente inóspito como em uma floresta. Também não adianta ficar zangada, pois ninguém virá a seu socorro. A Rainha Má é a personificação da inveja, a vaidade e a crueldade, mas também, internamente a Branca de Neve, pode representar a busca obsessiva pela beleza também da própria Branca de Neve. As investidas da Rainha Má, ao tentar dar uma maçã envenenada para a Branca de Neve, pode simbolizar também questões destrutivas em relação ao que lhe é belo. É como se a Branca de Neve, sozinha, tivesse concluído que, ao cultivar somente a sua própria beleza, estaria causando sua própria morte, e por estar neste estado de consciência, aceita a maçã de uma bruxa horrenda. Forçadamente, agora é obrigada a trabalhar mais estas questões internas e de comportamento, relacionadas com as personas representadas pelos anões, por questão de sobrevivência. Isso fez com que ela, com a metáfora de morder a maçã, matasse internamente a jovem, que só pensava em sua beleza externa, tome consciência de que, agora, passou de uma bela jovem inocente, para uma mulher crescida e mais sábia. Ao ser beijada pelo príncipe, consolida em si mesma todos estes aspectos que trabalhou anteriormente em sua própria psique, é desperta da grande ilusão de pensar que era necessário conviver indefinidamente com estas patologias apresentadas. Aqui é a consolidação da superação de todas elas, pois,
agora, poderá viver com mais plenitude essa nova fase de sua vida, a idade adulta. E todos viveram felizes para sempre.